Lembrar é reviver. E reviver esses momentos, reviver esses dias me deixa um pouco angustiada. Por isso que eu demorei tanto a gravar esse vídeo, por isso que eu esperei tanto tempo. Eu precisava me reorganizar para poder passar para vocês todas as informações, para poder fazer um relato bem certinho, bem específico. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o vídeo do relato do meu parto, né? Relato da minha cesárea. Já adianto pra vocês que eu achei que esse vídeo ia ser um vídeo mais alegre, né? E na verdade é um vídeo que eu tô gravando um pouco mais angustiada, porque esses momentos realmente, relembrar esses momentos me deixam um pouco assim, um pouco ansiosa, um pouco angustiada. Já agradeço a vocês que estão aqui assistindo o vídeo, espero que fiquem até o final. Vou resumir um pouco de como estavam as coisas na minha gestação, né? De como estava o andamento das coisas, mas não vou dar muitos detalhes. Tem vários diários de gestação aqui, então se tu chegou agora no canal e não tá entendendo nada, eu te convido a assistir os diários, pelo menos os dois últimos, né? Vou deixar linkado no final do vídeo, que aí vai fazer mais sentido toda a história. Juntamente com o meu médico, a gente chegou à conclusão de que o parto normal, no meu caso, não seria uma boa opção, pelo meu biotipo, por eu ser totalmente sedentária. A gente chegou à conclusão de que cesárea seria a melhor opção para mim. Minha bebê já estava encaixada, né, já fazia um tempo, e a gente estava tentando levar essa gestação o mais longe possível, né. Na última consulta, que seria a penúltima consulta, na verdade, a gente fez o ultrassom e descobriu que ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então seria mais um ponto, né, um fator dominante aí para a gente fazer a cesárea. Eu já estava na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde ela iria nascer, né, onde ela nasceu, mas meu marido, ele continuava no Recife, em Pernambuco, tá, fazendo escala de trabalho. A distância entre as duas cidades, contando o trecho de carro, contando voo, contando conexão, dá umas 24 horas, basicamente assim. Terça-feira, dia 12, seria o último dia de trabalho dele. Eu chegaria em casa na madrugada, de quarta para quinta-feira. Eu tive uma consulta na quarta-feira, que seria teoricamente a penúltima consulta, né? Acabou sendo a última. E nessa consulta descobrimos que eu já estava com 2 dedos de dilatação. Eu sempre quis o meu marido comigo no parto, independente de ser natural ou de ser cesárea. Sempre foi um combinado nosso que ele estaria, então meu maior medo era que não desse tempo dele chegar, sabe? Do trabalho, como é uma distância muito grande, eu ficava muito apreensiva com isso. Quando o médico me falou que eu tava com os 2 dedos lá, de dilatação, a primeira pergunta que eu fiz foi: dá tempo do Flavinho chegar, né, pra assistir o parto? Ele me falou que pela bebê estar encaixada há muito tempo já, eu já tá com dilatação, ter espaço tudo certinho pro parto e a gente não poder evoluir para um parto normal por causa do cordão, caso não houvesse essa questão do meu marido estar longe, eu já iria dali direto para o hospital, tá? Para internar e fazer a cesárea para não ter risco de evoluir para um parto normal. Como tinha essa questão dele chegar, ele disse: não, vai para casa, fica em total repouso, né? Só levanta para fazer xixi e que a gente vai esperar até sexta-feira. Que o Flavinho já estaria em casa, né? Meu marido já estaria, poderia assistir o parto e também a gente alcançaria as 38 semanas na sexta-feira. Então teria essas duas questões aí. Eu fui pra casa. Na noite de quarta para quinta eu passei bem, relativamente bem, só tava me sentindo muito cansada. E tive muita insônia, assim, por conta do peso da barriga, dificuldade para caminhar, enfim, essas coisas assim, mas eu tava relativamente bem. As cólicas, as contrações eram mais espaçadinhas. Na quinta-feira, durante o dia, eu já passei um pouco mais desconfortável, assim. Até quando eu ia no banheiro pra caminhar, era bem desconfortável, sabe? Ficava meio com a perna mais aberta, assim. É uma sensação estranha, um desconforto. Eu tava sentindo que o meu corpo tava se adaptando, sabe? Se modificando ali pro parto, mas seguimos, né? O médico disse pra eu ficar tranquila e caso tivesse alguma mudança, contrações mais fortes, estourasse bolsa, esse tipo de coisa, eu procurasse o hospital da minha cidade, que não tem maternidade na minha cidade, né? Na cidade onde eu moro, a gente vai de lanche pra maternidade, que é na cidade vizinha, então se tivesse algum problema eu teria que fazer isso.
Meu marido chegou na madrugada de quarta para quinta, organizou algumas coisas, comprou alguns lanchinhos, algumas coisas pra gente comer na maternidade, porque a cesárea seria à noite e a cozinha do hospital não funcionaria, então o médico recomendou que eu levasse frutas, algumas coisas para comer. A gente se organizou, né? Ele pediu também para que nessa quinta-feira eu reservasse o quarto, fizesse tudo certinho com o plano de saúde, essa coisa toda, tá? Eu fiz uma cesárea pelo plano de saúde. Na noite de quinta para sexta, eu passei bem desconfortável, eu tava com um pouco de medo, ansiosa, sabe? Senti um pouquinho de perca de líquido durante a noite, e o desconforto, ele era grande, assim. Eu tava tendo contrações e de treinamento, eu acho ainda, não sei bem dizer pra vocês, mas eu senti um pouco de perca de líquido, nada comparado a uma bolsa estourando, né, que é aquele monte de água, mas eu sentia, a calcinha ficou um pouco úmida, enfim, e era líquido, assim, transparente, sem cheiro, sem nada, sabe? Eu sei que muitas pessoas que aguardam pra fazer cesárea às vezes perdem tampão e tal. Não aconteceu comigo, eu não tive secreção nenhuma, sangramento, nada disso. Minha cesárea estava marcada para as 20 horas, então até a hora do almoço eu comi normal, almocei normal, sem restrições. Depois do almoço eu podia só tomar líquido até as 16 horas. E depois das 16, jejum total. A minha internação estava marcada para as 17 horas. Aí fomos, eu, meu marido, a minha mãe e a minha tia foram com a gente. Depois a minha sogra e a minha cunhada, e meu irmão, meu pai, encontraram eles lá na maternidade. Chegamos lá, era pro meu quarto já tá pronto para receber a gente, para colocar os lanchinhos no frigobar, tudo certinho. Chegamos lá, o quarto não estava arrumado ainda, né? Desorganização total, a gente ficou esperando com as coisas todas ali. Eu já tava um pouco estressada. Então, aquele glamour chegando na maternidade com as malinhas e tal, não tivemos. Foi meio estressante, mas, né, até aí tava tudo bem, eu não tava sentindo nada. Fizeram uns testezinhos rápidos, que é aquele na ponta do dedo, né, que aí é HIV e mais, eu acho que 2 testes, eu não lembro agora, mas é rapidinho ali, né, que eles fazem na gente e fizeram no meu esposo também. E aí ali já começou o caos, né? Eles foram colocar o acesso em mim para colocar soro, e a primeira vez arrebentou a veia, e aí eles foram para a segunda. Aí beleza, colocaram na segunda e me mandaram para uma salinha. E ali as contrações começaram a ficar mais intensas. E eu comecei a sentir bastante dor. E faltava muito tempo ainda. E não tinha muito respaldo, assim, não tinha muito cuidado das enfermeiras. Aí eu comecei a ficar um pouco ansiosa, um pouco nervosa, porque ninguém vinha me atender, faltava bastante tempo ainda. E eu reclamei, né, que eu tava sentindo muita dor. Aí a enfermeira pegou e disse pra mim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente vai te deixar prontinha pra cesárea. Vamos te colocar a sonda, vamos te deixar prontinha. Isso era por volta das 18 horas, eu acho. Pra quando o médico chegar, né, já fazer a cesárea. Aí colocaram a sonda em mim, gente, todo mundo disse que aquilo não dói. A enfermeira disse que não doía, que eu podia ficar tranquila. Pra mim foi uma dor absurda, assim, ardia demais e doía realmente muito. Se eu não me engano, eu acho que eu chorei um pouco pra colocar, não fiz fiasco, mas eu chorei um pouquinho. Porque realmente estava incomodando muito, estava doendo. E aí me colocaram na cama de novo, né? E eu fiquei esperando. Me colocaram não, eu fui pra cama, né? E fiquei esperando mais um tempo. E as contrações começaram a ficar mais ritmadas. Eu comecei a ficar preocupada. Aí eu disse pro meu esposo, né? A ideia, gente, era eu ir fazendo um vlogzinho de como tava sendo o dia, o que eu tava sentindo. Só que a dor começou a ficar insuportável, assim. Eu acho que a partir de umas 18 horas começou a ficar muito pesada as contrações e as dores. E aí eu disse pro meu esposo, pega o cronômetro, porque eu acho que as contrações estão, sei lá, de 7 em 7 minutos. Ele ligou o cronômetro e elas estavam ritmadas de 4 em 4 minutos. Eram 18 e pouca, 18h30 mais ou menos, a minha cesárea era às 20 horas, faltava quase 2 horas ainda. Aí eu comecei a ficar com medo, aí chamei a enfermeira, né, expliquei pra ela, moça, olha só, tu não tá entendendo, ontem eu já tava com 2 dedos de dilatação e a minha filha não pode nascer de parto normal, né, porque ela tá com o cordãozinho enrolado no pescoço e tal, eu naquela, sabe, naquela loucura, assim, falando pra ela, ela assim, ó, te acalma, teu médico já tá chegando, fica tranquila, a gente não pode
fazer o exame, né, de toque de novo, porque pode ocasionar de arrebentar tua bolsa, então vamos esperar. Então o que aconteceu? Eu tava com muita dor, gente. Eu sabia que não podia evoluir para um parto normal. Então a dor era grande, mas o meu medo era maior ainda, sabe? O medo de evoluir, porque eu sabia que não podia. A dor era tanta que eu não conseguia raciocinar, porque eu tinha o contato do médico no meu celular. O meu esposo podia ter ligado, podia ter mandado mensagem pra ele, explicar a situação, até pra ele me acalmar, né, pra ele me aconselhar. E não, eu não fiz isso, eu não consegui raciocinar, eu só fiquei esperando. Acredito eu que houve negligência médica ali das enfermeiras, porque eu acho que elas deveriam ter realizado o exame, né, nem que o meu médico não chegasse a tempo, mas eu deveria ser atendida por um médico que estivesse plantando, sei lá. Acho que houve negligência, não sei explicar pra vocês também. Mas a gente, pais de primeira viagem, então a gente não sabia muito o que fazer, assim. Só sei dizer pra vocês, a dor é muito grande. As dores das contrações são muito grandes. E o meu nervosismo era muito grande, o meu medo era muito grande de evoluir para um parto normal, entendeu? Depois de um tempo me chamaram eu e meu esposo pra gente ir pra salinha antes do bloco cirúrgico, pra uma sala pré-bloco, eu acho que chama, não sei. Eu fui na cadeira de rodas, né? E outra coisa, como foi final de ano, a maioria dos funcionários do hospital estavam de recesso. E o hospital tava um caos, tá? Tinha poucos funcionários e o cenário era meio de pavor, assim. Até esse momento, que já devia ser umas 19 horas por aí, eu perdi um pouco a noção, porque quando a gente tá sentindo dor, a gente acaba perdendo a noção. O nosso quarto não tinha sido liberado, então tudo foi feito ali, as nossas coisas ficaram ali. Esperamos, passou as 20 horas, passou 20, 30, 21, eu acho que por volta de 21 e pouquinho, o meu médico chegou, feliz da vida, eu apavorada, né, eu olhei pra ele e disse assim, meu Deus, doutor, achei que minha filha ia nascer de parto normal, porque o senhor não via nunca, porque não sei o que. Ele olhou bem sério pra mim e falou assim, eu não disse que a tua filha até sexta-feira aguentava? Até meia-noite ainda é sexta-feira. Só que, tipo assim, tava muito além já do horário da minha cesárea, entendeu? Eu tava em pânico já. E aí ele disse assim, fica tranquilo, eu já tô aqui, a pediatra já tá aqui, só tá faltando anestesista. Ou seja, não adiantava nada, né? Tá todo mundo não tá anestesista, esperei mais um pouco. Depois ela chegou e aí me levaram pra sala de cirurgia, pro bloco, né? Até então eu tava calma. Quando meu médico chegou, eu acalmei, gente. Mesmo que a anestesista não estivesse, eu fiquei tranquila, porque eu confiava nele. Então, acalmou, fiquei calma, só tava sentindo dor, mas beleza. Daqui a pouco chegou a enfermeira pra me buscar, né, pro bloco. Eu fui caminhando até o bloco cirúrgico e aí naquele momento o nervosismo me pegou. Eu comecei a tremer de nervoso, de medo, sei lá. Mas eu tremia muito. Entrei na sala com ela, aí foram me preparando. O meu pensamento era, eu quero anestesia, sabe? Eu só queria anestesia porque a dor era grande. Aí ela olhou pra mim e disse assim, tá com medo? Perguntou se eu tava com medo, né, da RAC, da anestesia e tal, porque grande parte das mulheres que tem pavor da anestesia, né? Eu disse pra ela, eu olhei pra ela e disse assim, eu só queria te encontrar. E ajudaram, né, uma das enfermeiras me posicionou certinho pra ficar sentada, deram a anestesia, gente, muito tranquilo, muito de boa, só sente uma picadinha como qualquer injeção, né, qualquer vacina, enfim, tu sente aquela picadinha. Até sente um pouco da agulha entrando, assim, como se ringisse um pouco. Não sei nem se pode falar isso aqui, ou se o vídeo vai cair por causa disso, mas eu acho que não. Então, sente ringir um pouquinho, mas não sente dor, né, só sente aquela picadinha. E no momento que vai entrando a anestesia, nossa, passa dor, passa tudo. Parecia que eu tava no céu, tipo, 5 segundos, sabe? Colocou a agulha, acabou a dor, no mesmo momento. Uma paz, assim, absurda, né? Eu comecei a ratear, o efeito da anestesia que eu tive é que eu dei umas rateadas, assim, ela me perguntou alguma coisa e eu vi que eu respondi uma coisa nada a ver. Quando meu marido entrou também, ele falou comigo e sabe quando tu vê que tu tá rateando? Era isso que acontecia comigo, assim, eu respondi, eu via que, tipo, tava rateando. Eu tinha que fazer muita força pra ficar acordada também, porque o meu marido, ele ficou do lado do nascimento, né, do lado da barriga, assim, e eu fiquei sozinha, então eu tinha que me concentrar muito pra não pegar no sono, porque diversas vezes, como eu tava sentindo dor por muito tempo já, e aquela dor passou, diversos momentos, assim, tipo, parecia que eu ia apagar, sabe, aí eu tentava voltar pra ter a experiência completa ali do parto, né.
Vamos lá, sente alguma coisa? Eu senti absolutamente tudo, eu só não senti a dor. Eu não fiquei totalmente dormente, eu sentia muita dormência nas pernas, mas todo aquele movimento que fazem na tua barriga eu conseguia sentir. A pele puxando, eles movimentando ali os órgãos, puxando o bebê, a pressão puxando o bebê, isso tudo a gente consegue sentir, só que sem dor nenhuma, né? Aí passaram um líquido quentinho, assim, que eu acho que é anestésico, não sei, parece um mel, assim, né, meio grudento, não sei. Passaram na minha barriga, fizeram toda a cirurgia. Quando tava, eu acho que perto do nascimento, que eles chamaram meu marido, né? E ele perguntou se queria que ele ficasse comigo, ou se ele queria assistir do outro lado, né? Eu liberei ele pra ele fazer o que ele quisesse, porque eu tava tranquila, não tava sem medo, enfim. Retiraram a bebê, né? Nasceu a moça. Ela tava desacordadinha, né? Com o olhinho fechado, sem chorar. Eu só ouvi o médico quando o médico falou assim: vamos lá, Lavínia, agora é contigo. E aqueles segundos ali em que o bebê não chora, parece uma eternidade, tá? Parecem minutos, são segundos que parecem minutos. E aí, em seguida, deram um tapinha na bundinha dela, ela já chorou. Aí levaram pra pesar, aquela coisa toda, né? Vou deixar umas fotos passando aí. Linda, gente. Aí, não colocaram ela de imediato no meu peito. Trouxeram ela depois das fotos, foi meio que só foto, assim, né? Tem uma pessoa na equipe do médico que já tira as fotos. O médico perguntou pra mim se eu queria ficar com ela na recuperação ou se eu queria que ficasse com o pai, tá? A decisão foi minha, eu disse que preferia que ficasse com o pai porque eu tava meio grog. Então pra mim não fazia muito sentido ficar comigo, já que eu teria que ficar sozinha com ela. E foi um erro. Eu deveria ter ficado com ela, mas mais pra frente eu vou conversar com você sobre isso. E começaram um processo de costurar e tal, aquela coisa toda. E a gente sente, essa parte de puxar a pele e colocar no lugar que é muito bruta, assim. Tipo, te puxa pra um lado, te puxa pro outro. É meio bruto, sabe? Tu te sente sendo jogado pra um lado, sendo jogado pro outro. Mas dor não sente absolutamente nada. Acabou ali, né? Tudo certo. Eu fui pra sala de recuperação e aí foi onde foram um dos piores momentos, assim. Fiquei na sala de recuperação, só eu e outra menina. As enfermeiras dificilmente passavam pela gente, não iam ver a gente o tempo inteiro. E eu custei muito a me recuperar, tá? Elas passavam, perguntavam se eu tava sentindo as pernas, eu ainda não tava. Daqui 15 minutos eu volto, passava 15 minutos, vinha, eu ainda não tava sentindo. E eu comecei a ficar ansiosa, porque já fazia muito tempo que eu estava longe da minha filha, eu não sabia o que estava acontecendo, se estava tudo bem com ela, e não conseguia voltar, as minhas pernas não voltavam. Eu comecei a me sentir muito estressada, muito ansiosa, e aí começou a vir as dores, né? Começou a passar o efeito da anestesia, eu comecei a sentir dor. Aí eu falei pra minha enfermeira, olha só, eu tô sentindo dor. Aí ela não levou a sério, porque era uma benção a enfermeira. Aí eu fiquei sentindo bastante dor. Aí veio a segunda enfermeira, que era realmente muito querida, e eu disse pra ela, olha, eu tô com muita dor, tô sentindo muita dor. Era uma dor abdominal, assim, sabe? Aí eu falei pra ela que eu tava com dor, ela me disse assim, olha só, o teu médico não liberou mais medicação nenhuma, só vai receber medicação quando chegar no parto. Aí eu disse pra ela, mas tipo, tá doendo muito? Aí ela disse, já vai passar, né? Assim que tu começa a sentir as pernas, tu vai ir lá pra cima e tal. Beleza, saiu e a dor não passou, gente. Comecei a chorar de dor, doía muito. E eu comecei a ficar muito ansiosa por conta da dor, por conta do tempo que passava e não voltava a sentir minhas pernas, meu quadril. A enfermeira voltou, viu que eu tava chorando e disse assim, não, vou te dar um analgésico. Aí me deu, né, eu não lembro se era via oral ou se era injetável, mas me deu um analgésico. E a dor deu uma aliviada. Elas saíram, eu fiquei sozinha, a moça que tava na recuperação também saiu, eu fiquei sozinha naquela sala, não tinha ninguém. Só ouvi o barulho das macas pra um lado e pro outro. E a ansiedade veio com tudo, galera, com tudo. Eu comecei a chorar desesperadamente, eu pensava na minha filha sozinha, sem saber se ela tava bem, se ela não tava. Por isso que eu digo que nesse momento, se eu tivesse com ela, eu acho que teria sido melhor, sabe? Eu poderia ter amamentado, que eu não amamentei nas primeiras horas, né? Podia ter amamentado ela, eu comecei a pensar, minha filha deve estar chorando com fome, vão dar pra ela mamar em outra pessoa. Tudo passou pela minha cabeça, sabe? Tinha muito medo disso, dela mamar em outra pessoa antes de mim, entendeu?
ou de darem fórmula pra ela, por exemplo. Comecei a chorar desesperadamente e soluçar por causa da ansiedade. Gente, pensa numa dor absurda. Quem já fez cesárea e tossiu depois de uma cesárea pode ter um pouco de noção disso. Gente, era muita dor e eu não conseguia parar de chorar e parar de soluçar. E cada vez que doía mais ansiosa eu ficava, mais nervosa. A enfermeira chegou, a boazinha, né, e perguntou: moça, o que tá acontecendo? Tá sentindo dor? E eu não conseguia explicar pra ela que não era dor, né. Não conseguia, gente. Não tinha quem sofre com isso vai saber o que eu tô falando. E eu queria explicar pra ela e eu não conseguia. Até que ela chegou perto de mim, né, e eu disse pra ela ansiedade, consegui dizer que era ansiedade. Aí ela entendeu que eu tava no meio de uma crise nervosa. Perguntou pra mim se tinha mais alguém comigo ou era só meu marido que tava com a bebê, né. Aí eu disse que era só meu marido. Aí ela disse assim: tá, eu vou ficar contigo, eu quero te acalmar, preciso que tu te acalme. Ficou segurando a minha mão, um amor, gente, um amor de pessoa, ficou segurando a minha mão, me fez carinho. Aí os minutos passando e a minha perna não voltava. E aí ela disse: eu não posso te mandar lá pra cima agora, porque, né, você não consegue levantar o quadril, não consegue levantar o pé, não consegue mexer o pé, eu não posso te mandar pra lá, preciso que tu entenda. Eu tava entendendo, só que eu não conseguia controlar os meus nervos, né. Perdi a noção de que horas eram. Teve uma hora que eu olhei no relógio e era 2h30, minha cesárea foi 10h15, a minha filha nasceu 10h15 e já era 2h30 e não tinha voltado os meus movimentos. Aí ela disse assim: olha, eu vou tentar chamar o teu marido, mas a tua bebê vai ter que ficar no berçário. Aí, tipo, eu só queria que ele fosse, entendeu, me buscar, eu só queria ver ele, sei lá, ver minha filha, ver ele. Aí eu vi quando ela ligou pra enfermeira lá do berçário e disse assim: olha só, ela tá no meio de uma crise nervosa e não vai passar, eu preciso que o marido dela venha buscar ela, eu preciso de alguém aqui. Aí ela chegou pra mim e disse, né, olha só, teu marido vai vir te buscar. Quando ela falou isso, nossa, né, deu pra respirar. Depois eu só lembro de ouvir os passinhos, assim, o barulho do chinelo. E aí eu olhei por baixo e reconheci que era o meu chinelo, na verdade, que ele tava. E aí meu marido veio e me levou pro quarto, mesmo sem a minha anestesia ter passado completamente. Eles me levaram, né, ela teve autorização pra me levar lá pra cima, e aí me levaram, gente. Como não tinha funcionário, pra vocês terem noção, quem me colocou na maca foi meu marido e ela. Foi a enfermeira, né, e a ajuda do meu marido, porque não tinha outro enfermeiro pra me colocar. O caos, né. Me levaram pro quarto, lá eu encontrei minha filha, a situação foi mudando, assim. Eu não conseguia amamentar, me ajudaram, né, me ensinaram como fazia, aquela coisa toda. É muito diferente de tu imaginar como é, e depois tu tentar fazer a criança mamar, sabe? É estranho, é diferente. Eu não conseguia, eu tava com muita fome, porque eu tava sem comer desde o meio-dia, já era de madrugada, sei lá, 3 e pouco da manhã, e eu já tava muito estressada e ela não mamava, e sabe aquela função toda? Aí eu lembro que eu disse pro meu marido: não, calma aí, pra eu alimentar ela eu preciso estar alimentada. Aí eu fui comer, né, comi uma maçã, ainda me engasguei com a maçã, tossi, doeu de novo. E depois eu comi um pãozinho, enfim, me alimentei. E aí eu consegui fazer com que ela mamasse, né, ela conseguiu pegar o peito, meu marido me ajudou e tal. E foi uma das sensações mais maravilhosas da minha vida. Mas também não quero falar muito sobre a amamentação, porque se vocês tiverem curiosidade sobre a amamentação e puerpério, comentem aqui que eu vou trazer um vídeo só sobre esse assunto. Esqueci de contar pra vocês, enquanto eu tava na recuperação, o meu médico, antes de eu começar a sentir dor, antes da crise nervosa, o meu médico, meu obstetra, passou por mim com uma tigela, com alguns sangue dentro, algumas coisas assim, e segurou e esfarelou na mão, assim, disse assim: olha o estado que tava a tua placenta. Só que eu tava meio grogue, gente, da anestesia, eu não entendi direito, não sabia o que significava aquilo, não dei bola, sabe? Continuando, né, do quarto, o restinho daquela madrugada eu passei com a minha filha. Meu marido pôde descansar um pouquinho, eu tava bem, né, fora a dor ali. Porque aí quando eu cheguei no quarto também as enfermeiras me deram mais analgésico, tá? Que aí eu acho que tava prescrito, enfim, me deram mais analgésico, passou um pouco a dor. Eu só não consegui me movimentar ainda. Sentia muito incômodo na sonda também. E eu fiquei com a minha filha agarradinha a noite, o resto da madrugada, né? Fiquei agarradinha, ela mamando, foi muito gostoso aquele momento, assim. Eu acho que o melhor momento da minha vida, assim, se eu puder definir, né? Então, sumiu toda aquela dor, sumiu tudo, enfim. Ela ficou comigo, no outro dia de manhã cedinho, às 10... Não, cedinho não. Cedinho eu comi, eu precisei ficar às 12 horas sem levantar a cabeça, então tudo que eu comi e tomei foi tudo deitadinha, né, com a cabeça deitada, porque se levantar dá dor, né, por causa da anestesia, dor de cabeça. No outro dia, às 10 horas da manhã, foram retirar minha sonda, aí só foi uma ardênciazinha pra tirar, e foi tudo bem.
Uma coisa interessante é que depois que tira a sonda, tu não consegue fazer xixi, né? Nunca ninguém tinha me falado isso, mas é real, assim, comigo aconteceu. Tiraram a sonda 10 horas da manhã, eu só fui fazer xixi 10 horas da noite. Eu não conseguia, gente. Quando eu ia fazer xixi, eu trancava como se fosse... Sabe quando tá com infecção urinária, que não consegue fazer xixi? É essa sensação, ardia e eu não conseguia fazer. Então, depois que tirou a sonda, eu fiquei 12 horas sem conseguir urinar. A enfermeira tirou a sonda e o médico me mandou mensagem. Agora eu preciso que tu caminhe no quarto. Fui tentar levantar, gente, eu não tinha força no quadril, eu não tinha força nas pernas, doía muito. Aí o meu marido me colocou em pé, em peso, assim, me agarrou, sabe, me segurou e me colocou em pé. Quando ele me largou no chão, eu olhei pra ele e disse assim, o médico me costurou errado, ou ele deixou alguma coisa dentro de mim. A dor era absurda, gente, absurda. Eu não sei nem explicar o que dói pra vocês, era como se tivesse tudo fora do lugar. A dor do corte também, eu sentia muito repuxar. Era muita dor, só era muita dor e eu não tinha força de me mexer, eu não conseguia me mexer. E todas as vezes que eu ia voltar pra maca, era um sofrimento sentar, tentar subir, descer. Gente, muita dor, assim, um nível de dor que eu nunca pensei sentir na minha vida, sério. Outra coisa que eu esqueci de contar é que nesse meio tempo, de manhã já, no primeiro dia pós-parto, entupiu o acesso. E aí já tiveram que me furar de novo. E aí quando foram me furar, minha veia estava inativa. E aí fizeram outro furo. E aí deu tudo certo, né? Eu fiquei, já era o quarto acesso que eu tava nos braços, meus braços já estavam bem roxos. As enfermeiras chegavam no quarto, como tu tá hoje? Eu só chorava e eu dizia que tava com muita dor. Eu não fiz fiasco, gente. Eu não lembro de reclamar, eu não lembro de fazer fiasco. Mas as lágrimas escorriam. Perdi a conta de quantos analgésicos injetáveis eles me davam, né? Aí eles diziam, olha, eu não posso colocar mais nada na tua veia, porque o médico não liberou, mas eu posso te dar um analgésico injetável. E eu odeio injeção, gente. Odeio. E eu odeio agulha. Mas a dor era absurda, sabe? Eu só queria que passasse. Meu médico foi me ver. No sábado à noite ele foi me ver, quando fazia praticamente 24 horas da cesárea. Eu já reclamei da dor. Ele disse pra mim que era gases, que a minha barriga tava cheia de gases. Mandou eu tomar banho e lavar meu cabelo. Como que eu ia lavar esse cabelão, gente? Meia-noite quase de sábado, não tinha como, né? Não lavei cabelo. Mas tomei um banho bem demorado, tirei já o esparadrapo, né? A dor era tanta que parecia que tava tudo sujo de sangue, tudo muito feio, muito, sabe, horrível. Eu não conseguia, na verdade, me dobrar pra olhar assim. E aí o meu marido tirou uma foto. Quando eu olhei, eu nem acreditei, né? Tudo saradinho, assim, nem aparecia o corte praticamente, bem bonito, assim, teoricamente. Conversamos um pouco com o médico, ele olhou o bebezinho e tal. E aí voltamos à história do que ele me mostrou na sala de recuperação. Ele disse assim, tu viu o jeito que tava a tua placenta? A gente precisava ter feito essa cesárea hoje, não tinha como esperar mais. Primeiro que o pedacinho de cordão umbilical que tinha sobrando era isso aqui, tipo, não tinha como fazer um parto normal. Tinha que ser uma cesárea mesmo, não tinha a menor chance de conseguir um parto normal. Segundo, que não existia mais placenta. A tua placenta estava esfarelando, não tinha mais. Aí eu perguntei pra ele, né, o que significa, né, o que significava estar daquele jeito e tal. Minha gatinha aqui, gente, não deixa eu gravar. Muita gente me pergunta lá no Instagram onde que ela tá, porque eu parei de mostrar ela. É porque eu tô na correria com o bebê, gente, mas ela mora aqui com a gente. Aí ele falou, né, que ela é responsável por levar alimento, por levar oxigênio pro bebê. Então, assim, no estado que tava aquela placenta se desmanchando, não tinha como levar nada mais pra ela. Aí eu falei pra ele, mas doutora, minha filha nasceu saudável, né? Ela nasceu com peso bom, nasceu com mais de 3 quilos. Um bebê de 38 semanas normalmente nasce de 2.700, se eu não me engano, até 3.200, né? Ela nasceu com mais de 3 quilos, quase 3.100. Aí eu questionei ele, né? Aí ele pegou e disse pra mim exatamente como a tua filha nasceu saudável, com a placenta daquele jeito. Então, ele mesmo falou, né, ela vinha um milagre, vocês podem agradecer que ela é um milagre. Então, quando eu falo sobre o parto, quando eu falo dessas minhas experiências, como eu disse pra vocês, eu me angustiei bastante porque foi um momento muito difícil, assim. Contando, às vezes não parece, pra quem tá ouvindo, mas pra mim que vivi, parecia interminável, sabe? Mas em todos os momentos
Deus cuidou dela pra mim, ela nasceu saudável, gente. Eu só queria ver ela no momento do parto e é muito engraçado, assim, que eu só queria ver as mãozinhas dela, sabe? Pra ver se estavam todos os dedinhos ali, se era perfeitinha, se tinha os 10 dedinhos todos certinhos. Então, quando trouxeram ela pra perto de mim, que eu pude ver que ela era perfeitinha, assim, nossa, é um alívio, sabe? Que eu acho que toda mãe deve sentir isso, assim. Minha alta seria no domingo pela manhã, foi no domingo de manhã, então a gente acordou, eu fui novamente de cadeira de rodas até o carro, porque eu não conseguia me movimentar muito bem, e era bem distante, assim. E aí fomos pra casa, até aí não tem muito o que eu falar, né, eu vou fazer outro vídeo do puerpério se vocês tiverem interesse. Eu fiquei muito inchada também, além da dor, eu fiquei realmente muito, muito inchada, parecia que eu tava com o bebê no braço e outro no colo. Eu não vou deixar a foto aqui pra vocês porque é uma foto que me dá mal-estar, gente, me deixa triste. Eu planejei várias coisas, eu planejei deixar minha filha arrumadinha os 3 dias que eu ficasse no hospital, eu planejei arrumar ela, colocar lacinho no cabelo, levar ela toda arrumadinha pra casa. Nada disso aconteceu, tava um calor absurdo, o ar-condicionado do quarto parou de funcionar. Ela tava muito estressada, ela já teve cólica nos primeiros dias, então ela tava muito estressadinha. Não deram banho no hospital, né, que não dão naquelas 24 primeiras horas, depois não deram banho nela. Ela foi com o cabelinho todo pegado, sabe, todo gosmentinho, todo sujo pra casa. Isso me deixava muito triste. Eu lembro de estar no carro, assim, indo pra casa e tá extremamente triste por aquilo, por ela não estar arrumadinha do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei. Eu queria levar minha filha, sabe, uma bonequinha pra casa. Quem não assistiu o vídeo ainda arrumando as malas de maternidade, assista o vídeo, tá lindo. Era aquilo que eu tinha planejado, sabe, nada aconteceu. Ele cuidou do umbigo, ele que trocou todas as fraldinhas no hospital, em casa, por muito tempo, porque eu não conseguia. Isso me deixava realmente muito mal. Eu não conseguia trocar uma fralda da minha filha, porque eu não conseguia me dobrar na cama, gente. É real. É um relato verdadeiro. Me causa bastante tristeza, assim. O acesso entupiu o último, então as enfermeiras vinham pra mim e diziam assim... Uma, né, vinha e dizia, não mexe muito com teu braço, porque o jeito que tu mexer pode entupir, vão ter que te furar de novo. Aí vinha outra e dizia, tu pode alimentar tua filha, tu pode segurar tua filha de qualquer jeito, porque a agulha do acesso é de borracha, não causa dano nenhum. Mas, tipo, tava entupindo os acessos de qualquer jeito, sem eu nem me mexer. Imagina se eu me mexesse. Então eu segurava minha filha toda de mau jeito. Meu esposo foi essencial em todo o período, principalmente nesse do hospital, assim, porque ele teve que cuidar... Eu achei que ele ia ter que cuidar do bebê, e ele teve que cuidar do bebê e de mim. Eu não conseguia nem me movimentar. Eu sei que, graças a Deus, muitas pessoas têm um relato muito mais fácil e muito mais feliz para contar. O meu não é, o meu foi difícil, mas Deus cuidou de todos os detalhes e estamos aqui. Minha filha nasceu super saudável, ela é um milagre, sim, né? Eu sou muito grata a Deus porque ela nasceu com peso ótimo, gordinha, linda, maravilhosa, super alegrinha, não precisou ficar no hospital, que era o medo que a gente tinha, né? Dela nascer antes das 38 semanas e precisar ficar. Não precisou, ela nasceu toda perfeitinha, toda formadinha. É muito diferente também de quem tem uma cesárea marcada, né, com antecedência, de quem tá com tudo organizado. A minha não foi, porque a gente tentou levar a gestação o mais longe possível, então acabou que eu passei pelos 2 processos, né, eu passei pela dificuldade da cesárea, ali, da cicatrização, do pós-parto, né, da cesárea que é mais difícil, mas passei também pela parte da dor do parto normal, das contrações e aquela coisa toda. Depois o meu médico me falou que o que aconteceu comigo foi que meus órgãos estavam muito bagunçados, muito fora de lugar, assim. Como eu sou muito magrinha, muito pequenininha e a minha barriga era muito grande, os órgãos se movimentaram muito. E o que eu tava sentindo, a dor que eu tava sentindo era de tudo se contraindo de novo, tudo voltando pro lugar. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu não sei se é verdade ou não, mas... Enfim, a única explicação que eu tenho pra ter sentido tanta dor foi essa que ele me deu, tá? Então comentei aqui embaixo até se vocês já ouviram falar isso, de que quem é mais magrinho, quem é mais pequenininho sente mais dor por isso, porque os órgãos ficam todos bagunçados, enfim. Pra resumir, pessoal, eu havia planejado um dia tranquilo, um dia especial, o nascimento da minha filha. Eu planejei tirar foto dela assim que ela nascesse, toda arrumadinha, postar com quantos quilos ela nasceu, com quantos centímetros.
Imaginei a gente ir embora, os três arrumadinhos, guardando as recordações, e eu não conseguia nem ficar de pé pra tirar foto da minha filha. Eu não conseguia ficar de pé pra arrumar ela, eu não conseguia nem segurar ela direito, entendeu? O glamour não teve, nenhum. A tranquilidade não existiu. A gente estava bem estressado com toda a situação, porque meio que tudo saiu fora do nosso controle. Muitas pessoas da família ficavam ansiosas porque a gente não mandava foto, porque a gente não dizia como estava e não tinha como dizer, sinal praticamente não tinha dentro do hospital. Era um calor absurdo. Ela estava muito estressada com o calor e a gente estava estressadíssimo. Eu estava com muita dor, meu marido estava muito cansado porque ele estava já de virada do trabalho e ele estava cuidando de nós duas, né? Então eu ficava muito triste com tudo aquilo. Os dias que eu fiquei no hospital, realmente vinham muitos momentos de tristeza, assim, porque estava tudo fora do meu controle. Nada que eu tinha planejado tinha acontecido. Mas, contrapartida, minha filha era saudável, era linda, ela já nasceu linda, gente. Deus me mostrando em todos os momentos, né, que Ele estava cuidando de tudo. Meu milagre estava no nosso colo. Para sempre esse dia vai ser o dia mais especial da minha vida, cheio de altos e baixos. Foi um dos dias mais difíceis também que eu já vivi, mas foi o dia que Deus preparou para me dar o melhor dos presentes, né? E eu tive a certeza de que Ele cuidou de todos os detalhes. Ela aguentou firmezinha até as 38 semanas, esperou o papai dela chegar, nasceu 100% saudável, com peso ótimo, linda, perfeitinha. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Talvez tenha deixado algumas mamães preocupadas, não foi essa a minha intenção. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês, as dúvidas, os medos de vocês, aqui eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Não é um vídeo para apavorar vocês, mas é um relato real de uma mãe que sofreu bastante na cesárea, de que tem muito medo de um parto novamente. Muito obrigada a vocês que estão comigo, que me acompanharam durante toda a gestação, que seguem aqui comigo. Comentem aqui se vocês querem os lados e acabados do primeiro mês também. Me deem sugestões para próximos vídeos. Se vocês querem o vídeo do puerpério e da amamentação, que também não foi nada fácil, mas eu tenho várias experiências e dicas para dividir com vocês. Nós estamos trazendo uma vida ao mundo, então não é fácil realmente, não pode ser fácil, né? Tem que ter um esforço da nossa parte. E é isso, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.